agora. Pronto. Uma dificuldade que a gente vê nesses papéis é que muitas vezes há desvirtualização delas, sabe? Então, o papel do mentor, a pessoa pensa que é um papel de ficar mandando ou dando pitaco, né? Não é. Quem tem autonomia para executar é quem está botando a mão na massa. É o entusiasta e o aprendiz, né? O mentor ele está lá para apoiar com experiência, mas não para ser um mandão assim, né? E a mesma coisa, o aprendiz, estagiário, é uma pessoa que ela quer aprender fazendo, mas ela não é um trainee, né? Um estagiário que eles falam, como é que é? É escraviário, né? Tem falo assim que o estagiário é o cara que você manda para fazer tudo. Não, não é esse tipo de relação. Né? Não, Oi? não, assim, você está falando, né, eu entendi que o responsável é o entusiasta, é o que vai puxar o negócio. Então, eu tenho aqui, anotei aqui, eu estou lá em 7 tarefas É, como responsável, como entusiasta. Né? Eu não posso estar em todas ao mesmo tempo, é mesmo. Então, eu vou definir qual é que eu vou abraçar mesmo, e aí eu vou puxar essa, é, ou isso tem uma prioridade que deve ser seguida? então, Cláudio, a questão é que as tarefas elas podem acontecer em paralelo, né, se uma não depender da outra, mas são 37 tarefas, o total de tarefas. Então, a Uhum. gente não está esperando que vai começar as 37 ao mesmo tempo, né? Vai fazer uma, terminar, começa outra, e a gente vai seguindo a trilha do Carrabide, né? Então, aí é uma análise um discernimento pessoal de saber o que você dá conta, né, no seu interesse e na sua disponibilidade, né? Mas mesmo assim, então, tem todas essas tarefas, mas tem umas que vêm antes das outras, não tem? Exatamente, Então a prioridade é isso, é, é a que vem antes, exato, né? Ela vai seguindo mais ou menos A a trilha. ordem lá da trilha. Embora algumas que estão lá no final, a gente pode olhar e falar o seguinte, olha, podemos começar isso aqui agora, né, e esperar a trilha chegar aqui, mas, Uhum. né? E aí tá respondido, Cláudio? Tá tranquilo? Sim, não, pois é, eu só tenho que fazer eleger alguma coisa aqui para eu fazer, Para entendeu? começar, né? Mas é por tarefa, eu não consigo trabalhar na base das trilhas então, Exatamente. eu não Agora, consigo enxergar isso. exatamente. Aí a Luciana também perguntou como que foi ontem. A gente vai fazer um debriefing, né, desses prazos aí, de como que foi ontem. Raquel comentou que ela está querendo levantar voo com os outros gansos. A ideia é a gente levantar voo hoje. Tamira falou do cronograma, a gente vai falar sobre isso. E os papéis, essa questão do entusiasta, já comentei agora e quando ela comentou, né? Finalmente, a Lúcia perguntou sobre o papel do entusiasta e a do guia, né? E o entusiasta, Lúcia, ela é a pessoa que está puxando, né? Está liderando essa. Uai, cadê ela? Acho que ela caiu. Então, bem, vai ficar gravado aqui. É, é a pessoa que está puxando a tarefa. E o guia é a pessoa que está tendo uma visão, assim, não da árvore, mas da floresta, né? Mais distante, assim, sobre a trilha inteira, né? E os relacionamentos, e se tem gente querendo entrar em alguma tarefa na trilha, ele contextualizar essa pessoa, né? Então, essa função, assim. E Dani, desculpa, Dani, você tinha comentado uma coisa, eu anotei aqui, mas com a minha letra feia não ficou claro aqui para mim o que que era. Era questão de querer já começar, né? Ou não? Ilha do Golfinho tem guia, tem, Marcos. É a Lúcia, né?
Mas vamos lá, vou aqui então compartilhar a tela para falar aqui do que a gente tem aqui para hoje. Tá tranquilo, gente? Assim, essas inquietações? Ô, Renato, eu tenho uma coisa para falar aqui. Pode falar agora ou falo depois? Pode. É porque realmente eu acho que foi um dragão muito grande, que eu quis abraçar coisa, depois esqueci que eu tô, né? Sim. Aí eu abri a planilha aqui e vi que eu me coloquei como responsável do grupo de acolhimento. Só que eu sou a única pessoa que se colocou responsável. E eu não sei se eu sou uma pessoa, eu não acredito ser uma pessoa indicada neste momento para ser responsável por puxar alguma coisa. Tá. Aí eu não sei se vai ter uma cronologia isso, tipo, o grupo de apoio vai ser só ano que vem, tal mês. Sim, nós vamos... Essa ordem das tarefas, como é que vai ser? Sim, tem uma ordem temporal aí das tarefas, tá? Eu estou vendo aqui, Luciano, primeiro você colocou em tudo, né? Aí depois É porque eu tinha revisou... entendido errado a tarefa. Sim. Eu tinha entendido que a gente tinha que colocar nosso parecer sobre tudo. Eu entendi Não, errado. exato. Mas agora você está... Eu também, Lu. Agora você está em 6 tarefas, né? Que já é mais razoável aí para o contexto, o seu contexto, né? E da Clarinho. E a sua inquietação é que nessa tarefa que você colocou que é o criar o grupo de... Só eu coloquei. Oi? Só eu coloquei um. Sim. Eu acho o seguinte, não se aflija por enquanto. Quando chegar na hora de fazer essa tarefa, duas coisas podem acontecer. Uma, você pode conversar com o resto do pessoal do grupo e outras pessoas que já estão no grupo te cobrirem um pouco, né? E outra coisa, você também pode, no nosso encontro da fogueira, né, explicar, olha, gente, eu estou aqui querendo outras pessoas para estarem também como responsável comigo, porque eu estou grávida ou sou recém-mãe, né, dependendo da época que foi executado, e eu preciso, inclusive, pode chegar nessa época aí, você fala assim, olha, esse negócio de ser mãe é mais trabalhoso que eu imaginava, eu vou ter que tirar aqui o meu nome, né? Não vou, e tá tudo bem também, viu? Eu já sinto apta a ser responsável. Assim, eu vou estar trabalhando, cuidando da Clara, cuidando. Eu realmente não eu fiz. Sim. Eu não me liguei à minha realidade atual de vida. Eu fui achando que eu era a Luciana de antes, entendeu? Sim. Mas assim, olha, a minha sugestão para você não precisa adiantar e ficar ansiosa e adiantar problemas, sabe? O problema de amanhã está no amanhã, né? Quando chegar perto, se você sentir que, olha, não dou conta, tira o nome, não tem problema, e fala com o grupo, né? Gente, olha, estou precisando de ajuda aqui nessa tarefa, né? As pessoas já estão ouvindo aqui, e o próprio escopo da tarefa, né? Igual a gente falou lá na hora de fazer o orçamento, você pode ter um carro de 10 mil reais ou de 500 mil reais, né? Mesma coisa, pode criar um grupo com um escopo, um conceito bem leve, inicial, só para a gente começar a pensar em cuidar um dos outros, né? Ou pode ser algo cheio de melindres e formas, né? Então, aí vai no contexto, né? E te aliviou um pouco, assim? Eu quero deixar para o grupo assim, porque eu estou me adaptando a essa nova vida. Então, assim, até antigamente eu colocaria assim, a minha disposição. E eu fui no ritmo, sem entender assim, olha, sua vida mudou. Não é assim, calma. E agora que eu estou sentindo. Querida, eu
eu acho que eu falo aqui em nome de todo mundo, você pode ter, assim, pode se sentir totalmente acolhida e cuidada por todos daqui, sabe? A última coisa que a gente quer é que você se estresse ou então você vem se for algo que vai te trazer vida, vai te trazer alegria Uhum. de estar lá e todo mundo vai te ajudar. Tá bom. Gratidão. Renato, eu queria dizer para a Luciana exatamente isso. Ô, Luciana, eu tenho 2 filhos, agora tinha esquecido o ritmo, né? Quer dizer, nunca esqueci, mas enfim. E agora eu tenho uma netinha que fez 1 ano. É bem difícil, realmente, você está super lúcida a respeito desse futuro, esse breve futuro aí, né? Mas eu queria que se tivesse, eu acho que o que você vai conseguir fazer, de vez em quando aparecer, e isso, né? Eu acho que a gente pode te acolher, a gente pode te ouvir. Eu acho que aqui a gente firmou laços, assim, construiu laços que vão além da nossa cidade, sabe? E daqui a pouco a gente até não tem mais pandemia, posso até te ajudar a cuidar do neném. Mas olha, eu acho que essa missão mais importante que você tem agora, sabe? Porque sem as pessoas, se as pessoas não começam a vida assim com essa dedicação que as mães têm, os pais, elas não conseguem construir cidades depois saudáveis, sabe? Então, eu acho que essa tua tarefa é maravilhosa para a nossa cidade. Fica muito tranquila, assim, da minha parte, sabe? De coração mesmo, viu? Não, muita gratidão, viu, Jô? Muito mesmo. E, Luciana, isso daí Luciana, eu me disponho a entrar nessa tarefa de acolhimento, tá? Obrigada. Tudo bem? Obrigada. E Lu, lembre que essa daí é a jornada dos gansos, né? E o ganso tem esse negócio de o ganso que está na frente, ele está rompendo o vento, mas quando ele cansa, ele vai para trás e outro entra na frente. Então, é assim que os gansos voam, né? Né, Raquel? Sei. Então, vou apresentar aqui, gente. Olha, hoje nós vamos falar, então, da dinâmica da execução, mas bem de leve, a maioria está para quinta, e sobre o portal do comprometimento, né? Isso aqui é uma proposta que eu quero trazer para o grupo, da gente fazer uma dinâmica baseada em 3 tipos de encontro, né? O primeiro encontro seria um encontro de monitoramento do Carrabid, em que a gente abre o Carrabid e a gente vai estar contando histórias de como tem sido essa trajetória uns para os outros, né? Então, o pessoal aqui da jornada do percurso dos golfinhos teriam falando, olha, gente, nós fizemos aqui o compartilhamento do plano de transição para os associados, foi num encontro e a gente também deixou gravado, então está no YouTube, ou está escrito num blog e as informações estão todas lá. E aí a gente teve esse resultado aqui, né? Então a gente celebra e a gente vai começar agora a fazer o diagnóstico, né? Ou então a gente já começou a fazer o diagnóstico, está na metade, celebra também e pronto, né? A gente vai estar contando essas histórias, né? E falando como está enxergando as próximas tarefas uns para os outros, né? Seria na metodologia do O2, sociocracia, acho que chama sincronizar, né, Marcos? Não, chama revisar. Revisar, beleza. Então, seria mais ou menos um encontro de revisão para todo mundo estar ligado no que está acontecendo. Nesse mesmo encontro, é possível a gente ter algumas atividades especiais, igual, por exemplo, acho que a Raquel e o Tupã já estavam conversando aí sobre a missão, a visão e os valores, que eles queriam uma pontinha da reunião para fazer uma conversa com a turma, né?
Então, também poderia entrar algumas coisas assim, né? O outro encontro, tipo de encontro, é um... Bem, aqui ficou claro, gente? Todo mundo tem alguma pergunta sobre como que funcionaria? Achei que ficou bem claro, Renato. Acho que essa oportunidade aí podia ser interessante também para a gente alinhar, por exemplo, a interdependência entre as tarefas, se uma estiver atrasando a outra, né? Então, assim, a gente tratar essas relações também. Acho que é um momento adequado para isso. Perfeito. Perfeito. Né? Você vai fazer uma tarefa 9 para o grupo 5 ouvir e também falar olha, precisamos que vocês identifiquem esse tipo de papel, porque tem a ver com os grupos que a gente está compondo, né? Isso. Beleza. Então, vou passar aqui para o próximo, que é um carlap de alinhamento de tarefas e co-aconselhamento, né? Esse assunto de co-aconselhamento eu vou explicar na quinta, que é a ferramenta do Dragon Dreaming para o monitoramento de progresso, tá? E aí a gente pode fazer esse encontro nesses dois aqui. O alinhamento cada tarefa, eu criei um Excel que ele tem esse checklist aqui, olha, da direita, né? O status e as perguntas. Essas perguntas aqui são o 5W1H, né? Então, o porquê e o quem estão relacionados a sonhar, né? É uma reflexão. Devemos fazer esse trabalho? Ele contribui para avançar nossos sonhos? É o porquê. Quando o grupo reunir e responder essa pergunta, ele vai marcar aqui, né, lá no Excel, e aí a gente já vai estar alterando o status disso lá no Kahoot. Então, é um encontro de tarefas, né? E a ideia é que só vai nesse encontro quem está nessa tarefa. Mas a gente mantém um dia que todo mundo entra junto e eu vou explicar como que eu estou propondo fazer esse todo mundo junto, mas separado ao mesmo tempo, né? Então, é um encontro basicamente para alinhar e sonhar, planejar, fazer e celebrar as tarefas, tá? Tem esse Excel e tem também essa ferramenta aqui que eu quero introduzir para vocês, que chama Gather Town. Então, isso que vocês estão vendo aqui, vocês estão vendo aqui um bonequinho com o meu nome? E vocês estão vendo aqui na parte direita inferior que tem um videozinho meu? O que é Gather? Gather Town é o nome do software, é o nome do programa, tá? Isso daqui eu também, vocês não precisam preocupar agora que eu vou explicar na quinta. Mas basicamente é como se fosse um Zoom, só que ao invés de estar todo mundo na mesma sala, está todo mundo aqui nesse ambiente, cada um de nós tem um bonequinho desse, a gente anda, né, para um lado e para o outro, e quando a gente chega perto um dos outros, a gente consegue conversar. Então, pode juntar um grupo aqui, nessa parte aqui de cima, de 4 pessoas que estão numa tarefa, e essas 4 pessoas vão conversar no Zoom, igual a gente está fazendo agora, e outro grupo aqui embaixo, de 5 pessoas, e aí, quando uma pessoa precisa sair daqui e entrar nesse outro grupo, ela só pega o bonequinho dela e anda até o outro espaço, né? Então, é uma alternativa ao Zoom, que eu acho que vai funcionar melhor para a gente distribuir em grupos menores. Porque o que eu estou imaginando é que quando a gente estiver trabalhando aqui a tarefa, talvez a gente pode discutir uma tarefa por 20 minutos, só o porquê e o quem, e depois essas pessoas vão para outro grupo ou vão fazer esse co-aconselhamento, que é um exercício de 2 pessoas, né? Então, é um momento de mais liberdade, sabe? Essa reunião daqui não precisa estar todo mundo. É só as pessoas que estão com tarefas ou que precisam estar naquele dia, né? Eu sei que talvez tenha ficado um pouco confuso,
Nós vamos falar mais sobre isso, eu vou mostrar direitinho na quinta. Por enquanto, eu posso avançar? Ou vocês têm alguma dúvida sobre esse cardápio de alinhamento de tarefas? Rapidinho, só se esse Gathertown dá para fazer vídeo também? Dá. Bacana. É para vídeo, né? O negócio dele é vídeo. Renato, Achei que era chat, mas bacana. a gente testou o Gather lá na Câmara uma vez, assim, para celular ele não funcionava, né? Não sei se mudou isso agora. Só para computador. Isso é uma pergunta que eu queria fazer, né? Assim, da turma aqui, tem alguém que só entra via celular, que não, assim, não tem acesso a computador? Deixa eu ver aqui, chat. A Nina, né? Tá. Em outubro eu vou voltar com o computador, mas eu vim para o interior agora, então eu tô sem. Tá. Aí é uma dificuldade para estar nesse encontro aqui, porque não dá, mas a gente pode pensar numa outra forma, né? Outubro, tá? Vamos ver. Beleza. Vamos deixar essa inquietação aí, por enquanto, em suspense. A gente pensa numa solução depois, viu, né? Temas especiais. Isso aqui seria o terceiro tipo de encontro, que seria um encontro mais ou menos igual esse que a gente está fazendo, sabe? Um encontro de reflexão, de aprender novos conteúdos, né? E aí eu coloquei a título de exemplo alguns desses temas especiais. Por exemplo, um sobre missão, visão e valores. A gente pode falar sobre a missão, visão e valores da nossa cidade, como que o Dragon Dreaming trabalha missão, visão e valores, e já trabalhar na atividade do Carrabide disso, por exemplo. Ou então um novo site da nossa cidade. Tem um dos itens lá que é conhecer esse novo site. A gente traz o Renan, está desenvolvendo, para apresentar para todo mundo, e a gente conversa sobre ele. Ou apresentação do Carrabide para os associados, que é a tarefa número 1, né? Pode ser também um desses temas especiais. Papéis, que é a tarefa número 9, talvez, se o Marcos achar pertinente, fazer um encontro falando sobre como que o O2 configura esse negócio dos papéis, né? KPIs, a mesma coisa. Tem, inclusive, um curso que a gente teve da Fundamig, que a Aline Sarto, uma das associadas, ela fez, e ela pode trazer esse conhecimento para a gente também. A celebração, né, que tem alguns conteúdos da celebração que eu quero passar ainda, que é tanto a gente fazer uma reflexão sobre o processo inteiro, quanto um fact sheet que é sobre amor incondicional e celebração. Então, são temas, né, uma reunião focada num tema. E o que eu estou propondo, assim, isso aqui ficou claro, gente? Tem perguntas aqui sobre essa tela? Então, vou Tudo passar. bem por mim. Você tem? Vou passar. Não, eu disse que tudo bem, desculpa. Não, tá, joia. Eu não consigo ver todo mundo aqui. Vou passar para frente. Então, olha só, o que eu estou pensando, e isso aqui é uma proposta para vocês falarem se faz sentido ou se é para fazer diferente, é que a partir da semana que vem, quer dizer, setembro, a gente começa a encontrar na terça-feira, às 19h30, então mais tarde, porque muitas pessoas estão com problema nesse horário de 5h30, para esses encontros de alinhamento de tarefas e co-aconselhamento. Quem participa desses encontros? Só as pessoas que estão nas tarefas que estão sendo feitas naquele momento, né? É um momento para encontrar no Gathertown, por exemplo, e dividir em grupos menores, né? E aí é autogestionado, né? O próprio grupo fala, vamos encontrar nessa terça ou não vamos encontrar nessa terça, né? Oi, Tereza, bem-vinda. Tudo bem? Depois você vai ter que assistir a gravação. Tem algumas coisas aí que eu expliquei, tá? Mas fala pra gente como é que você tá e se tem alguma necessidade que você traz, assim, seja importante pra gente falar. Olá, gente, boa noite. Chego meio esbaforida,
sair de uma reunião entrando em outra, meio corrido hoje. Eu acho que a minha necessidade é desse entendimento mesmo que eu estou vendo, né, daqui para frente. Tá, legal. Obrigada, viu? Nada, bem-vinda. Então, assim, nas terças seriam esses encontros, né? Na quinta seria alternado. Uma semana a gente faria um desses temas especiais e aí a gente pode combinar junto quais temas que aparecem primeiro, né? E na outra semana a gente faz o monitoramento do Carrabid e essa atividade com todos, né? Seria, por exemplo, a gente olhar o Carrabid monitorando e celebrando o progresso. E aí, Isso aí são as datas desses números, Renato? Dia então, 3, né? Tá. é o dia do mês, né, de setembro. 3, 10, 17. E aí a proposta é continuar na quinta, nesse mesmo horário, de 5h30 a 7h30. E eu queria agora ouvir de vocês, assim, o que vocês acham dessa proposta? Tem alguma alternativa? Renato, posso falar? Pode sim, sabe? Então, esse encontro de alinhamento de tarefas, pelo que eu entendi, os grupos vão participar numa data ou noutra. E, no caso, não seria assim pertinente que cada grupo escolha o seu horário? Sim, com certeza. Não, porque, tipo assim, eu, eventualmente, 19h30, eu não tenho compromisso, mas eu tenho muito sono. Eu durmo cedo. Quer dizer, eu não vou ter sono às 19h30, mas eu não duro muito acordado assim, né? Mas tudo bem, mas um dia ou outro, beleza. Então, por exemplo, se com a comunicação está trabalhando, a ideia é assim, no dia 8, por exemplo, e ela achar pertinente fazer outro horário, tem problema? Não tem problema nenhum. Assim, é um horário, é um dia, a gente marcando assim para facilitar, para as pessoas já deixarem mais ou menos marcado como possibilidade, né? Mas se vocês acharem melhor, vamos reunir no sábado, vamos reunir de manhã, tal, é do grupo, né? E vão ser encontros assim com 3, 4 pessoas, às vezes 2 pessoas podem fazer, né? Perfeito, porque os das quintas me parece que são coletivos, né? São assuntos coletivos mesmo, e aí a gente estaria convidada a estar presente, né? Entendi assim, então tá certo. Inclusive, esse da terça pode também ser mais alargado, né? Ser assim, 17h30 até às 21h30, né? E aí o grupo fala, vamos encontrar 6, né? Uhum. Entendi. Mais alguma reação, gente? O que vocês acham? Marcos, você acha que para você funciona assim? Eu acho que a gente tem que experimentar, né, Renato? E aí a gente vai vendo. Eu acho que a princípio, sim. Eu tô com o Marcos nessa. Vamos seguir nessa toada, uma pegada de terça-feira mais autogestionada e quinta-feira mais coletiva. Acho que pode ser bacana, sim. Então, passo para frente. Vou passar para frente. Bem, aqui já muda completamente de assunto. Isso daqui é a devolutiva da reunião dos guias, né? Que trabalharam, então, a questão dos prazos marcos. A gente definiu algumas tarefas para definir um marco, assim, olha, nós vamos fazer até essa data, essa tarefa, todas as tarefas anteriores a essa tem que estar pronto para ela poder acontecer, né? E aí pedimos que cada um dos grupos das trilhas fizesse uma reflexão sobre como que as pessoas se sentem à vontade tal, e qual data que faz sentido. E aí saiu mais ou menos assim, olha, a gente tem em agosto agora já o GT de comunicação integrada
já começa a se formar, né? Que vai ser, inclusive, um auxílio para todas as outras tarefas, eu imagino. Enquanto a gente está fazendo, a gente quer estar comunicando também. Em setembro, 22 de setembro, a gente já ter todos os elementos aqui para começar esse processo de iniciação na visão, missão e valores de associados. 14 do 10, o encontro de líderes para alinhar e validar tudo que a gente tiver discutido antes dessa data. E eu posso mostrar lá no Carrabid também, se ficar melhor. No dia 28, capacitar as equipes em ferramentas de gestão. Então, a gente já ter escolhido as ferramentas, configurado tudo para acontecer. No dia 31, no dia 1º de dezembro, a ideia é já ter aqui como tentativa, né, tentar avaliar e firmar a intenção das pessoas de participarem da diretoria. Porque nesse ano, pelo estatuto, a gente precisa fazer uma Assembleia Geral esse ano, que é a Assembleia Geral de eleição da nova diretoria. Então, como é que chama? O prazo dos mandatos termina agora, deve começar um novo em 2021. Se a gente não fizer essa eleição em 2020, a gente precisa, pelo menos, fazer uma Assembleia Geral postergando um pouco esses mandatos, né? E aí, a trilha o caminho da coruja viu é que a gente precisa de mais tempo para firmar essa intenção, né? E as pessoas estarem mais à vontade para participar da diretoria. E aí tem aqui uma alternativa de fazer também uma Assembleia Geral em fevereiro para aí sim ter a eleição da nova diretoria e tudo mais. Então, mais 2 meses aí para as pessoas firmarem a sua intenção de participar da diretoria, né? E terminaria tudo em maio, que tem algumas tarefas aí do Conecta e que são depois da Assembleia, então mais 3 meses aí para terminar o Carrabid. Vou mostrar aqui no Carrabid, enquanto quem quiser comentar ou perguntar, pode falar. Renato, só fiquei na dúvida sobre essa questão da Assembleia Geral. A ideia é fazer 2 assembleias, uma em dezembro, uma em janeiro e uma em fevereiro? Seria, se a gente estiver pronto para fazer a Assembleia Geral em dezembro, seria só uma, né? Se a gente não estiver pronto, a gente precisa fazer uma Assembleia Geral em dezembro de qualquer forma para postergar o mandato da diretoria atual. Pois é. Eu estou pensando nisso, porque eu acho que é um desperdício de esforço fazer 2 seguidas assim. Eu faria em dezembro, honestamente, uma proforma para adiar por mais uns meses esse mandato e fazer uma série em fevereiro. Mas seria mais ou menos pro forma mesmo, né? Era isso que eu queria comentar. Quando você diz pro forma, é assim, a gente convoca a assembleia, as pessoas vêm, já tem... Mas sem gastar muita energia. O objetivo dessa assembleia é adiar por conta de pandemia, porque estamos terminando o replanejamento, por conta disso, já com o objetivo pronto para remarcar a próxima. Perfeito, isso aí. Renato. Oi. Eu tenho uma informação sobre isso de hoje. Ótimo. Sobre isso, não. Como a gente usou a analogia de condomínio, né? Lembra, ontem? Sim. Por aquelas coincidências que não existem, o meu mandato venceu dia 8 de agosto, aqui no condomínio. Sim. E hoje eu recebi um comunicado por WhatsApp que teve uma legislação que prorrogou os mandatos até 10 de outubro.
Então, assim, pode acontecer de nem ser necessário esse proforma aí, se houver alguma legislação que já estende mandatos, tá? Com o condomínio aconteceu, por causa da pandemia. Sim. Eu acho assim que implicação possível, e eu nem acho que seja provável, mas é possível, é a gente ter alguma dificuldade com a Caixa Econômica Federal. Tipo assim, eles congelarem a nossa conta, porque, né? Mas, de resto, eu acho que segue o jogo. E aqui na visão do Carrabide, gente, a mesma coisa, olha, tem a bandeirinha aqui mostrando mais ou menos. A gente estaria aqui, olha, em agosto, né? Já estamos começando aqui essas tarefas, a 1, a 9. Chegaria aqui no comecinho do planejar, no aproximadamente dia 22 de setembro. 14 de outubro, a gente estaria aqui no encontro de líderes, passando do planejar para o fazer, para executar. 28 do 10, aqui 1 do 12, e a eleição, dezembro de 2020, ordinário, proforma, ou fevereiro de 2021. Se a gente já tiver condições de fazer em dezembro de 2020 a eleição, melhor ainda, né? Mas na trilha do Golfinho, a gente considerou que tem aqui um período, olha, de recrutamento de uma diretoria em experimentação. E aí que ela precisa ter um tempo para experimentar, né? Senão não faz sentido. É isso. Perguntas sobre isso? Todo mundo está alinhado? Podemos seguir com esses prazos? Eu acho que está factível, sim. Renato, quais os cargos que têm que ser ocupados nessa eleição? Presidente, vice-presidente, tesoureiro e secretário. Em primeiro e segundo? Acho que tem 2 tesoureiros. Agora, tem também o Conselho Fiscal, tem também os líderes, né? A gente tem que recompor o Conselho de Líderes, e a gente também vai rever o estatuto. Então, tem na Assembleia. Na Assembleia. A pergunta é, na Assembleia, escolher o Conselho de Líderes? Na Assembleia? Pode ser, Isso é formal? Não, isso é exigido pelo estatuto? Não, ele pode ser escolhido pelo Conselho de Líderes também. O Conselho de Líderes não precisa ser na Assembleia Geral. Posso fazer, emendando a pergunta do Cláudio, quais são as atribuições do Conselho de Líderes? Sim. O Conselho de Líder, os líderes da nossa cidade são os associados que têm um grau maior de acesso a utilizar a associação para projetos. Então, por exemplo, para a gente captar um recurso, igual a Luciana e o Matheus vieram com um projeto lá do Tradux, precisa de um líder ser um patrono, ser um padrinho desse projeto, né? Senão a gente não entra numa captação de recursos. Ou o próprio líder também pode propor um projeto, né? É isso. O próprio líder pode propor também, né? Mas, assim, as coisas que têm mais consequência, têm mais risco, a gente precisa de ter um líder que esteja responsável por esse projeto, né? Então, essa é basicamente a função do líder. E, além disso, é um conselho deliberativo também. Então, tem um encontro a cada 3 meses que os conselheiros se reúnem para discutir questões estratégicas da associação. Como a gente é uma associação descentralizada, são coisas que têm mais a ver com a estratégia e a estrutura mesmo, sabe?
Então, voltando à questão dos cargos eletivos, né? Você falou agora de um conselho deliberativo. Isso Que é o isso conselho está lá no estatuto? É o conselho de líder. Não, mas está lá no estatuto. É por isso que eu pergunto assim, se tem que ter esses nomes na Assembleia. Sim, tá no estatuto, mas o conselho de líderes, ele não precisa ser na Assembleia Geral. Ele pode ser pelo próprio conselho de líderes convidar pessoas para fazerem parte. Certo. Legal, gente. Então, também vamos passar para frente aqui. E agora eu chego num ponto do Dragon Dream, que é o passo do comprometimento, né? Então, no Dragon Dream, quando a gente termina um projeto e a gente tem o orçamento todo dele, então, esse projeto aqui vai custar 20 mil reais, né? E a gente vai captar recurso e vai ser uma beleza e tudo mais. Aí a gente a gente pergunta para cada um dos participantes essa pergunta geradora aqui, ó. Se esse projeto tiver uma perda financeira ou não for capaz de levantar o dinheiro necessário, você estaria disposto a ser parte de um grupo de pelo menos 4 pessoas que estariam preparadas, a partir do seu próprio bolso, a dividir as despesas de qualquer perda? Sim ou não? Né? E a gente pergunta para as pessoas e a gente celebra tanto um sim quanto um não. Né? Só que, se a gente não tem pelo menos 4 pessoas dispostas a isso, a gente considera que a gente não pode começar esse projeto. Porque é um projeto que, né, no Dragon Dream, você tem lá a fase do planejar, é a possibilidade dentro do contexto. Né? É um projeto que está cheio de grandes possibilidades, mas no contexto do grupo não tem pessoas suficientes para assumir um risco quanto a ele. Né? Então, a gente tem que voltar lá no planejamento e fazer um planejamento que seja mais barato, por exemplo. Né? Muito projeto eu já vi dá 500 mil reais. Aí um olha para a cara do outro e fala, não estou preparado. E aí a gente fala, então vamos fazer um projeto que não seja 500 mil reais, que seja mais dentro do nosso contexto. Né? Então, esse um dos elementos dessa pergunta, né? Da gente ir para frente ou voltar. O outro elemento dessa pergunta é que essas pessoas que falaram sim, elas vão ser a equipe do risco do projeto. Né? Então, se o projeto der ruim, são elas que, no final das contas, vão assumir os ônus. Né? Então, todas as pessoas podem participar do projeto, eles podem ter falado, não estou preparado, mas eu quero participar do projeto. Né? Isso não afeta nada. Todas as pessoas têm o mesmo nível assim, de, vamos dizer, poder, né? De voz, de ganha-ganha na hora de definir como que vai ser feito, os projetos e tudo mais. Só que, se tiver alguma decisão que seja feita que ela tenha a ver com risco, seja uma decisão estratégica, essas pessoas que falaram sim são as pessoas que decidem, né? Porque se der errado, elas que vão ter que tirar do próprio bolso. Né? Então, isso daqui é como que o Dragon Dream funciona. No nosso caso, e no caso da nossa cidade, eu acho que é um pouco diferente, porque o nosso projeto deu R$ 1.300, né? Que é algo que a gente tem em caixa e é perfeitamente factível. Então, a gente não tem essa questão assim de, se der errado, né? Não é um risco da gente, dentro disso daí, ter isso. Mas eu acho que a gente ainda assim deve fazer essa pergunta. Eu pensei aqui numa adaptação dessa pergunta, que tem a ver
com a nossa cidade daí para frente. E antes de eu passar para esse próximo slide e apresentar essa pergunta adaptada, eu quero saber se vocês têm dúvidas sobre esse passo aqui do Dragon Dreaming, como que funciona. Tenho dúvida. Pode falar, Jussara. Porque eu estava entendendo, aí nas suas falas finais, talvez eu tenha mudado a forma de compreender essa pergunta, porque ela se refere ao projeto atual de regeneração da nossa cidade, né? Tá. Porque se ela for uma pergunta genérica para o futuro da nossa cidade, né? A gente vai ter inúmeros projetos na continuidade. Aí, eu não posso dizer sim, por exemplo, porque se for os 500 mil, nem eu não tenho. Exatamente. Entendeu? Então, assim, vai ter que ser a cada projeto, não? A gente perguntar isso, porque... Posso me comprometer, porque depois o que fazer? Eu vou ter que ir para a cadeia, assim, porque... Se for os 500 mil, entendeu? Eu sou pobre. Mas, Jussara, aí você já está entrando um pouco no próximo slide, que é essa adaptação que eu fiz, né? Tá, desculpa. Agora, em relação assim, a forma que o Dragon Dreaming atua nesse passo aqui do comprometimento e a forma que funciona e até mesmo assim, sentimentos, né? Nossa, que ideia, que negócio legal, ou então, que bizarro isso daí, né? Se tiverem algum comentário aqui antes de passar para frente, pode falar. Eu queria perguntar o seguinte, você falou assim, são no mínimo 4 pessoas, tal, mas eu posso chegar e dizer assim, sim, mas com algum limite. A partir do valor que está previsto lá no planejamento, eu posso dizer assim, sim, eu posso, mas com esse limite aqui. Até aqui eu posso. É o valor e é o planejamento todo no conjunto, né? Então, tem o valor orçado, tem o valor de duração de horas, né? Porque tem outra coisa, você também pode olhar assim e falar, não, o valor orçado é muito pequeno. Só que eu estou vendo que só tem 3 pessoas dispostas a trabalhar e isso daqui vai dar muito trabalho. Então, eu sei que esse projeto vai dar água, ele não vai para frente. Então, mesmo que o valor seja pequeno, eu pessoalmente vou falar não, sabe? Porque eu não acredito nesse projeto, né? Então, esse que é o poder dessa pergunta, na minha opinião. Ele é uma pergunta que está embutido aí. Você acredita nesse planejamento todo que a gente fez? Ele é factível? Ele faz sentido? Você acredita no time que está propondo fazer isso? Você acredita que vai dar um impacto que a gente sonhou lá no começo? E esse orçamento daqui, você topa entrar no risco para que isso aconteça, então, né? Entendi. Mas é uma interpretação sua e uma inferência, uma condução de uma pergunta que já conduz à resposta. Eu acho que isso é delicado, eu acho isso delicado porque os entendimentos são distintos. Então, quando há uma condução, você infere de modo a conduzir a resposta, você restringe o âmbito da pergunta e, muitas vezes, um não necessariamente queira dizer que você não acredita no projeto ou na viabilidade do projeto. Sim, então, assim, eu acho uma questão de encaminhamento, eu acho que a sua colocação ela é uma inferência, e aí eu deixo isso registrado, e ela induz a uma resposta. Não, perfeito, Cícero. Concordo contigo também, mas assim, só para deixar claro que nessa pergunta aqui, ela é uma fictícia, sabe? Eu não estou fazendo essa pergunta para o grupo agora não, tá? Isso daqui, do jeito que está escrito, é o jeito que está escrito no manual,
E isso que eu falei, assim, que tem a ver com se a pessoa acredita e se a pessoa tem condições e tudo mais, é uma interpretação minha, assim, é algo que, quando eu vou responder uma pergunta assim, é isso que passa na minha cabeça, né? E eu queria compartilhar contigo também, quando eu fiz... Quem mais estava lá? Não tem... talvez o Vander tenha... Quando eu fiz uma vez um introdutório de Dragon Dream com a Amanda e com a Renata. Foi em Lavras Novas, depois o Vander fez em Divinópolis, o Cláudio também fez em BH com elas. E a Renata, a Amanda, ela vinha assim no final do projeto e fazia essa pergunta para você assim, seca, então assim, só a pergunta mesmo, sem explicar nada, olhando no seu olho assim, de maneira séria, sabe? E aí você falava sim ou não, e era isso, né? Então, isso é algo até que eu tenho que me policiar, viu, Cícero? Normalmente eu trago muita análise e tudo mais, mas isso é para ser uma pergunta seca mesmo. É o jeito que está escrito, a pessoa que interpreta e ela, do coração dela, das condições dela, do contexto dela, fala sim ou não, né? Não tem negociação. E o sim ou não, os dois são celebrados, sabe? E talvez ela tenha que ser feita nua e crua mesmo. Né? Sem florear e sem rodeios, porque ela é muito objetiva, ela não te deixa uma outra alternativa a não ser o sim ou não. Agora, florear e interpretar induz a resposta, e isso me parece um pouco constrangedor. Vira uma manipulação, né? Fica manipulada a resposta. Exatamente. Então, assim, já deixar claro aqui, isso que eu falei aqui é a minha interpretação do que passa na minha cabeça quando eu leio isso. Mas cada um, e sim e não, são celebrados da mesma maneira, né? Mais alguém? Marcelo? Mas essa não é a pergunta que nós vamos responder hoje, não, né? Você está trazendo uma outra sugestão para a gente considerar. Esse aqui é a pergunta original para os projetos, né, Dragon Dream. O que eu estou sugerindo é essa daqui, então. Mas alguém mais quer comentar? Não? Então vou passar aqui. O que eu estou sugerindo é esse daqui, ó. Ao completarmos esse projeto, iremos co-criar o reflorescimento da nossa cidade de forma que inspire corações, conecte mentes e mobilize recursos para empoderar comunidades. Você está disposto a contribuir financeiramente de forma mensal para com a associação? Sim ou não? Então, aí você já está colocando aquilo que a Jussara falou, quer dizer, não é para esse projeto, é para o projeto Nossa Cidade, daqui para frente. Concordo, é outro tipo de comprometimento esse aí. Inclusive, assim, isso aqui é minha sugestão da gente fazer essa adaptação, né? Se vocês também tiverem outra pergunta geradora que acho que faça mais sentido, também pode mudar. Mas o que eu estou pensando é o seguinte, que em termos de orçamento, não tem risco esse projeto, porque a gente tem o recurso e vai utilizar lá, né? Mas dos 5 anos aí para frente da nossa cidade, igual a Jussara falou, aí sim, são várias questões, né? E na nossa governança de hoje, que pode até mudar aqui com essa transição, a gente tem essa figura do líder e depois do coordenador, que eles fazem essa contribuição mensal e eles são as pessoas dentro da organização que têm essa voz estratégica, né, para falar esse projeto nós vamos fazer e esse projeto nós não vamos fazer. Os projetos que têm consequência, né? Está captando recurso ou está assumindo uma responsabilidade. Então, isso aqui é uma pergunta um pouco
precursora de pessoas interessadas em serem líderes ou coordenadores, né? Eu queria fazer uma pergunta, Renato, relacionada à metodologia, na verdade, o que significa essa pergunta de comprometimento, né, esse portal do comprometimento da metodologia. Eu não tinha entendido dessa forma, mas o viés desse comprometimento é financeiro? Não, pois é isso que eu ia colocar, porque quando você fala no financeiro, aí que você sente se você está comprometido ou não, entendeu? Concordo. Eu acho que é uma pergunta provocadora, né? Então, assim, traduzindo essa pergunta, seria o seguinte: você veste a camiseta desse projeto? Eu li assim, Cláudio. Quando eu li a primeira pergunta, eu entendi. A pergunta que eu me fiz foi: eu banco o sucesso desse projeto? Isso. Independente de ser financeiro ou não, eu acredito que isso vai ser bem sucedido? Mas eu acho que foi colocado. Mas aí agora eu estou entendendo que pode ter um viés mais financeiro, sim, que é onde o calo aperta mesmo. Porque daí, não, eu banco, eu vou. Né? É um comprometimento a mais, com certeza. Isso. Eu acho que possivelmente ele tem os dois viés, né? Ele tem o viés que tem muita gente, eu já vi pessoas falarem sim, que não tinham recurso para isso, mas eles acreditam que dá para buscar e tudo mais, né? E outras que já olharam mais na questão do recurso, né? Então, acho que é igual o Cícero comentou, assim, é uma pergunta que ela dá margem para a pessoa responder dentro dos seus parâmetros, né? Tá. Então tá, só para entender, a pergunta é aquilo e ponto. Não tem nada elaborado por trás da pergunta, não. Não tem nada elaborado, mas eu já ouvi explicações, né, de treinadores do Dragon Dream, colocando assim, essa questão da responsabilidade pela questão de se comprometer com algo tangível, né? Total. E eu já ouvi Dinheiro falar é bem também tangível. dessa questão, que isso tem a ver com o projeto inteiro, como que a pessoa está vestindo a camisa ou se sentindo em relação ao projeto. Jussara, você levantou a mão? Sim. Eu penso o seguinte, nesse momento, a gente tem, eu acho que todos nós, né, temos sido bastante convidados a apoiar várias instituições, iniciativas, projetos, né? Eu mesma, assim, com as minhas parcas possibilidades, tenho apoiado. Mas eu penso que eu estou entrando na associação para valer, assim, eu acredito. E, inclusive, talvez, né, difundir bastante as atividades do MICA, assim, com a nossa cidade, né, se for o caso, se evoluir para isso. Então, eu acho super justo que a gente se aproprie disso, no sentido de manter minimamente, sabe, essa associação. A gente poderia criar uma tabela, ou as pessoas irem contribuindo conforme, né, as suas possibilidades. Eu acho isso muito importante, e isso não vai, por exemplo, inviabilizar de ter outras formas de captar recursos de forma bem mais importante, assim, de captar recursos para projetos específicos, né? Mas eu acho que é bem importante, é uma associação, né? Eu acho bem importante a gente se comprometer nesse nível, assim, né? Eu vou poder dar tanto e vou dar. Eu acredito nesse projeto, estou aqui para isso, assim. Era só para dizer o que eu senti nessa forma de pergunta e menos, né, na outra pergunta lá já era diferente, porque aí já eu acho que leva a outras reflexões e tem uma série de como é que eu vou dizer, uma série de questões a serem consideradas. Nessa aqui não, é uma questão a ser considerada só, eu acho. É a sobrevivência e o fortalecimento dessa associação,
E eu acho que ela vai refletir um pouco, ela vai ser o que a gente é, sabe? O que a gente puder construir dela, inclusive financeiramente. Não precisa, a gente não quer ser rico, entendeu? Mas eu acho que é importante a gente ter alguma solidez, sabe? Financeira, que se constrói com o tempo. É isso. Renato? Gratidão, Jussara. Sim, Wander. Estou corroborando com o que a Jussara falou e outras pessoas, mas eu queria contar uma historinha, né? Diz que tinha um gato que estava pegando os ratos todos da casa. Até que fizeram uma assembleia lá para tomar uma decisão e alguém deu uma ideia brilhante que era colocar um guiso no pescoço do gato. Que aí, quando o gato aproximasse, dava tempo deles correrem, né? Foi aplaudido, elogiado, e depois se perguntou quem que ia pôr o guiso no gato, não tinha ninguém. Então, eu vejo lá na questão do Dragon Dream que o objetivo é esse, de chamar a atenção para o comprometimento, e não é algo factual, que tem que ser exatamente aquilo ali, é mais uma questão de comportamental em relação a um projeto. E quando você propõe de forma específica, essa que você colocou e outras que possam aparecer, aí muda o contexto. O contexto é se a gente consegue ou não bancar aquilo que possa dar errado, né? E nesse sentido, eu quero chamar a atenção para uma coisa que eu falo desde o início da nossa cidade, de quando a gente começou a conversar, que está no Carrabite, que é a sustentabilidade que a gente precisa procurar para a nossa cidade. Então, se nós tivermos sustentabilidade no tripé, num dos tripés, que é o econômico, responder a essa pergunta pode ficar a cargo da associação e não dos indivíduos. É o que eu queria falar. Da pergunta, você diz da primeira pergunta? A primeira pergunta, eu ilustrei com a história do gato, eu acho que ela está ali só para... Estou falando do Dragon Dream, né? Ela está ali para chamar a atenção sobre comprometimento que a gente deve ter com projetos. Bom, não é específico, dinheiro, isso, aquilo, né? É uma questão, tipo, como você citou o caso da Amanda, e eu me lembro muito bem disso, do olho no olho, né? Ela fez até assim, teatralmente, né? Incorpora um personagem, faz isso aí, que peraí, você está falando que você vai pôr o guiso no gato? Vai, né? Agora, quando a gente parte para o sentido prático, cada pergunta encerra o próprio contexto do que isso significa em dinheiro, em tempo, em competências. E aí cada um analisa dessas perspectivas aí, por exemplo, dessas três aí e mais alguma, se ele pode bancar aquilo ou não, né? Bom, essa é a segunda pergunta que você trouxe. Eu acho ela pertinente, podem existir outras. E para equalizar, principalmente do ponto de vista econômico, eu acho que a nossa cidade deve procurar, sim, não é ser rica e poderosa, mas ter recursos suficientes para ela poder assumir algum que 4 não dariam conta. Mas isso já, assim, a gente já consegue assumir o orçamento desse projeto todo, né? Assim, Os que apareceram, né? Se aparecer... Para outros projetos que aparecerem, digamos que eu leve um projeto, sei lá, ponto do idealista, e eu não consigo 4 que deem conta. E a nossa cidade, se ela tiver recurso e acreditar, ela é o quarto lá que faria isso, né? Para não inviabilizar projetos que seriam interessantes e não encontrou 4 pessoas, entendeu? Renato. Lúcia, sim. Deixa eu ver sua pergunta enquanto isso, Renato. Então. Fala Lúcia, depois o Marcelo. Eu só queria que você deixasse projetado aí enquanto a gente conversa. Eu também queria ver, porque eu vou falar sobre ela. Desculpa, gente. Tá aqui, ó. É que o que eu tenho, a sugestão é trocar o financeiramente por economicamente, assim. Emendando com o que o Wander já falou.
porque às vezes o economicamente não necessariamente é o financeiro, você pode ter sustentabilidade, você pode contribuir com outras formas que não a financeira. E é o que eu acho que você já vinha fazendo na associação também, né? Sim. Faz todo sentido. Estou mudando aqui, ó. Marcelo? O economicamente, ele também ele não é só com dinheiro, mas às vezes com permuta ou com né, trabalho, enfim. Algum apoio diferente que seja, pessoas às vezes têm um recurso que não é o financeiro, pode apoiar um projeto em um momento. Uhum. Com transporte, com qualquer coisa, entendeu? Com gráfica, ele não é financeiro diretamente, mas ele contribui. Sim. Correto. Gente, mais alguma? E senão eu vou propor para a gente fazer uma rodada respondendo essa pergunta, para seguir a metodologia adaptada do Dragon Dream. Eu tô relendo aqui, Renato, peraí. A gente poderia resumir essa pergunta como pagar uma mensalidade à nossa cidade? A proposta foi outra. Contribuir economicamente não é pagar uma mensalidade, pode ser outras formas de contribuição. Acho que você talvez poderia reduzir com pagar a mensalidade ou o equivalente. Talvez. Olha só. Eu fiz uma releitura da pergunta aqui, que ficou assim. Você estaria disposto a contribuir? Eu tinha pensado ativamente, mas o economicamente da Lúcia serve também. Para que a NC possa reflorescer e inspirar corações, conectar mentes e mobilizar recursos para empoderar comunidades? Porque isso transcende um pouco o projeto, né? O projeto ele vai acabar em fevereiro, mas na minha pergunta a gente quer saber se essas pessoas aqui estão dispostas a transcender esse projeto e contribuir ativamente para que a associação possa cumprir o seu papel. Não sei se esse objetivo expandido extrapola demais também o nosso escopo aqui. Mas quando você falou de forma mensal, eu entendi esse compromisso mais de longo prazo também. Vou colar no chat aí, Renato, para facilitar a vida. Ah, tá. Você já tem escrito, Marcelo? Tá aí. Ah, pronto. Vejam se faz sentido. Você está disposto a contribuir ativamente, economicamente, para que a ANC possa reflorescer e inspirar corações, conectar mentes e mobilizar recursos para comunidades? Para empoderar comunidades. Eu acho que... Encontrei estes resultados. Eu acho que contribuir economicamente mensalmente não faz muito, não consigo compreender. Eu penso que deve haver outra pergunta que seja assim, pagar uma mensalidade. Eu acho que é uma coisa que é preciso ser pensado. Não precisa responder agora, mas eu acho que a gente deve pensar nisso. E contribuir economicamente, eu acho que é uma outra situação. Ela pode surgir a cada projeto, ao longo da nossa vivência na associação, mas eu acho que a gente deveria pensar, inclusive quem vai mexer no estatuto, né, para mexer no estatuto, se for o caso, de pensar nessa mensalidade, que eu acho que eu penso que é outra. Eu poderia deixar duas perguntas separadas, porque contribuir economicamente, mensalmente, eu acho, não sei como que eu faria isso. Tá. Eu queria comentar sobre isso. Eu também. Eu penso que o financeiramente, ok,
ou economicamente, porque a gente não pode prescindir da presença de alguém, um associado, que em algum momento não possa contribuir financeiramente, mas pode contribuir economicamente, com conhecimento, com várias outras formas, tempo, né? Então, eu acho que quando coloca financeiramente, e se for só financeiramente, restringe muito e pode chegar em algum momento no futuro, causa até constrangimento se a pessoa perder a condição de contribuir financeiramente. Eu acho que financeiramente é importante, claro. Não tem associação que se sustente sem um orçamento, né, sem um fluxo de caixa mínimo, e isso pode ser garantido de várias formas, contribuição é uma delas. Eu acho que é saudável, só que eu acho que existem formas de se contribuir, tipo dedicação de algumas pessoas, que extrapolam muito o que eu já contribuí financeiramente até hoje para a associação através das mensalidades. Então, assim, eu não acho que isso é menos, não. Eu acho que uma pessoa que se dedica, que participa, que doa o seu tempo, é tão importante quanto. São dois tipos de comprometimento que valem igualmente, assim, dependendo do esforço da pessoa. Só para deixar claro, assim, a maneira que é hoje, né, existe uma contribuição recorrente para os líderes e para os coordenadores, e essa contribuição, ela em alguns casos pode ser permutado, né? Então a pessoa fala, eu não vou pagar em dinheiro, mas eu vou fazer esse serviço que é necessário para a associação, né? Então eu acho que essa característica do mensal, né, da mensalidade, que é um elemento chave aqui. E eu estou tentando aqui escrever essa pergunta para a gente seguir, porque já são 7h20, que tem a ver com isso, né? Então, eu acho que se você, Jussara, considerar o economicamente como, assim, financeiro ou equivalente, né? Ou com alternativas, mas manter-se de forma mensal. Não é assim, é isso que eu não entendi. Eu acho assim que se você calcular, às vezes a contribuição que a gente consegue dar em trabalho ela é muito maior, até se você transformar isso em cálculo, um cálculo financeiro. Por exemplo, eu consigo um monte de matéria num jornal, né, que são positivas para um determinado projeto. Se eu for dividir isso, calcular isso, em termos de anúncio e de matéria paga, custa milhões. Custa um valor muito elevado. A gente faz, inclusive, esse tipo de conta para mostrar, quando a gente assessora alguém, né, que valor, que ele teria gasto se ele tivesse que pagar essa matéria. Beleza? Então, só que o mensal é que me incomoda como operacionalizar. Sabe? E assim, acho que o Marcelo tem super razão no que ele diz, né? Eu acho, inclusive, às vezes o econômico até, né? Eu acho que não dá para a gente colocar assim, melhor que o outro. Eu acho que uma forma a gente tinha que fazer duas perguntas. Isso que eu ia falar. Exatamente, são duas perguntas, né? Você pode se comprometer mensalmente com a contribuição financeira e o que mais você pode contribuir de outra forma economicamente. Tipo assim, né? São duas perguntas mesmo. Eu penso que são duas, né? E aí, outra coisa que eu gostei do que o Cláudio disse, você pode, né? Porque, enfim, a gente está nesse impasse, talvez até, né, seja uma questão de redação, assim, de narrativa, né? Que a gente parece que nós pensamos todos do mesmo jeito, as pessoas que se pronunciaram. Agora, como colocar isso de forma compreensível para o futuro, assim, que seja compreensível universalmente, né? Não deixe dúvidas para quem depois vai ler o estatuto ou vai entrar na nossa cidade e saber, olha, funciona assim. Eu acho que pode colocar de alguma forma que a pessoa entenda que ela tem as duas opções,
for apenas uma opção, mas o mensal ele é necessário, porque senão ninguém se sustenta. Sim. É que você dá uma brecha para a pessoa falar, eu vou comprometer mensal, mas hoje eu não posso, então eu vou dar papel para gráfica. Não adianta, tem que ter um comprometimento financeiro também. Eu concordo com a Valéria nisso, do mensal também. Eu acho que o mensal é um diferencial. Gente, vamos fazer assim, então, olha, são 2 perguntas. Você está disposto a contribuir financeiramente, de forma mensal, para que a ANC possa reflorescer, inspirar corações, conectar mentes e mobilizar recursos para empoderar a comunidade? E a segunda pergunta é, você está disposto a contribuir economicamente, de forma mensal, para que a ANC possa reflorescer, inspirar corações, conectar mentes e mobilizar recursos para empoderar a comunidade? Essa economicamente, essa segunda pergunta, ela não vai esbarrar no fato que o trabalho para a Associação Nossa Cidade é um trabalho voluntário? Sim, mas eu acho que é uma diferença quando é um trabalho voluntário assim, eu estou aqui atuando no parque da frente da minha casa, né? Ou então na causa que eu quero atuar, né? A gente está juntos fazendo algo que a gente quer fazer junto. E a outra coisa é, olha, eu vou me comprometer a todo mês, pegar todos os lançamentos de despesa que foram feitos, colocar lá no software do Zero Paper e emitir o relatório financeiro para todos os associados, sabe? Um é finalístico, o outro ele é meio assim operacional, né? Para este momento, qual que a gente precisa responder, Renato? Para esse momento que a gente está. Porque aí a gente vai ser objetivo, a gente responde o que precisa para esse momento de transição que a gente está. Isso. Vamos responder o primeiro, financeiro, e aí se a pessoa no primeiro financeiro responder não, que não puder, ela pode responder sim ou não para o segundo. Renato. Ou apresentar ressalva. Porque o problema... Eu acho que essa fase da ressalva já passou. A fase da ressalva, nós estamos fazendo com uma pergunta objetivaça. Sim. Então, nós estamos tentando organizar algo que é absolutamente objetivo. Então, a ressalva, ela cabe, ela precisa caber. Então, pronto, vamos começar. Vamos não, mas aí não tem compromisso com nada, não, ué? Não tem compromisso definido, não? Só com... Não é com a associação, é com o que você quer só. Mas, então, vamos objetivar a pergunta o máximo que for possível. É a primeira. A primeira sugestão, Renato. Eu também acho. Gente. Voltamos ao destaque inicial. Desculpa, não faz diferença. Aqui, eu tenho uma sugestão, gente, que eu acho que simplifica. Não sei se vocês vão gostar. Você pode oferecer sua contribuição financeira mensal para assegurar a existência da nossa cidade ou a manutenção da nossa cidade? Pronto, vamos fazer essa... Ótimo! Wanda, você não acha que está objetivo? Eu acho. A existência ou a... Outra palavra aí. A manutenção. Eu gosto de manutenção, é mais objetivo. Na verdade, o que a gente isso aqui a gente chama em jornalismo nariz de cera, sabe? Dá umas floreadas para perguntar se você vai pagar uma mensalidade. Mas tem que ser mais direto e sem ser agressivo. Olha, você pode... Tá bom? Eu tô de acordo. Então você vai perguntar, Raquel, mas eu quero ouvir a Tereza, Raquel, antes, que ela está com... Eu queria só te perguntar o seguinte, que na hora que você estava lendo, algumas vezes
Sim. Mas a contribuição é para quem é líder e coordenador. Não. Algumas vezes você disse isso. Aí, só em que ponto... porque eu me perdi. É para todos nós, para todos os... Ou para quem é só líder e coordenador? Só essa questão que eu fiquei um pouco na dúvida. Não, é para todos. Ok. Eu fiz para outra também, Renata. Você está disposto a oferecer seu apoio, aí entre parênteses, operacional, logístico, econômico, ou como puder, entre parênteses, para manter os projetos da nossa cidade? Legal. Wander, você levantou a mão? Eu entendi na primeira colocação da Raquel, eu estou concordando. Eu acho que tem uma questão, é uma interpretação minha, posso estar fazendo uma leitura equivocada, mas tem uma questão que está implícita, não está explícita, que é: você está com a nossa cidade economicamente e ou financeiramente para os próximos 5 anos? Isso não está posto, mas foi assim que eu li, entendi toda essa questão. Porque, voltando ao Dragon Dream, a pergunta lá é se a gente, na verdade, está firme no propósito de participar do projeto, de bancar o projeto. Então, eu acho que precisa ainda reelaborar bastante essa questão, se duas ou uma, né? Mas o que está de fundo aí é querer saber se a gente está realmente disposto a estar com a nossa cidade nos 5 anos. Isso implica um comprometimento financeiro e econômico, né? E de presença, né? Presença, comprometimento, né? Vamos é só completar, nos próximos 5 anos. Eu não me sinto, eu não estou satisfeita com as soluções, vocês me desculpem, eu acho que a gente não está com clareza para deixar isso resolvido agora. Sabe, eu aceitaria, assim, só para não ser do contra, não ser a chata do grupo. Mas ninguém me convence que a gente tinha que trabalhar com a questão da mensalidade, porque quem for entrar para a nossa cidade, além de pagar anuidade, paga mensalidade. Mas quando coloca financeiramente, isso está implícito, Jussara, você não acha? Mas então põe explícito. Gente, vamos fazer um pinacari? Vamos. Wander, você levantou, já levantou a mão. Eu queria, primeiro agradecer pelo Pinacari, que foi muito oportuno, porque quando a gente percebe várias pessoas falando ao mesmo tempo, a ansiedade está presente, é hora de realmente dar uma parada, né? E talvez nem responder isso hoje. Eu queria sugerir da gente experimentar responder isso hoje. Cada um responde o que quiser, fala o que está na cabeça para a gente ver o que rola e se a gente muda a pergunta para depois fazer outra, sabe? Isso, vamos fazer isso. Raquel, pergunta, por favor, a pergunta que você fez, e a gente vai passando todo mundo e depois, se quiserem no futuro, a gente faz outras perguntas. Não dá para escrever, Renata, a pergunta dela aí? Ela vai falar. Você pode oferecer a sua contribuição financeira mensal para assegurar a manutenção ou a existência da nossa cidade nos próximos 5 anos? Cícero. E a outra? Quer a outra? Eu acho que é só essa aí, tá boa. Cícero, gostaria de responder? Renato, volta na tela com todo mundo, porque eu acho
A pergunta é a outra? Ai, É só como sugestão, eu acho que fica melhor. Obrigada. Eu vou ouvir meus coleguinhas. Quer escrever aí? Eu posso responder, gente. Posso começar? Pode. Eu me comprometo a contribuir financeiramente, como eu já faço, para continuar por 5 anos ou por quando eu tiver um salário, né? Assim, me comprometo com o Dragon Dream nas tarefas que eu assumi, e com relação a compromissos de trabalho, isso aí eu não queria assumir esse compromisso agora, além do Dragon Dream. Então, meu compromisso, por enquanto, é Dragon Dream e financeiro ao longo do tempo. Eu também me comprometo com o financeiro, nos próximos 5 anos, comprometo com essa transição, e os próximos 5 anos estarei presente e atuante, mas não tanto como nos últimos 5 anos. Eu voto com o relator. Como o Marcos, eu continuo me comprometendo com as minhas contribuições, como fiz, passando por momentos bons e ruins, né? Bonanças e tempestades, e com as tarefas que nós estamos combinando aqui. E a saber, quero enxergar melhor o futuro da associação para me engajar mais ou menos, mais presente sempre que eu puder. Então, essa é exatamente... Vai ser objetivo, minha resposta é posição. sim. Então, é sim também, né? Eu acho que realmente assim, o Marcos, o Marcelo, como eu, somos líderes e já estamos comprometidos nesses 5 anos e vamos por mais 5 anos. É isso. A minha resposta também é sim, seja qual for a pergunta, qual for a elaboração das perguntas no final das contas. A minha resposta é sim também, como eu venho fazendo, se possível com um pouco mais de envolvimento. Mas a resposta é sim, simples assim, sim. Eu não entendi nenhuma das perguntas, mas a resposta também é sim. Eu estou disposto a colaborar, eu respondo sim, e aguardo a revisão do estatuto para não me comprometer por um tempo que pode variar e pode ter alteração. Mas nesse processo da transição, contem comigo, e no modelo que já existe, também podem contar comigo. Eu voto, quer dizer, eu faço o juramento do sim. Eu queria falar, antes de falar o sim, eu tive mais próximo da cidade há mais tempo, afastei, voltando agora, então quero me comprometer, né, nesse momento da transição, ver, né, os próximos passos para eu poder me comprometer mais. Financeiramente, eu não estou contribuindo atualmente, estou com uma fase muito complicada, mas logo que as coisas se ajeitar, eu volto sim a fazer contribuição. Eu também me comprometo sim, eu digo sim, né? Também estou numa fase complicada financeiramente, peço perdão também por ter ficado tanto tempo ausente. Posso contribuir mais com horas e com ações para captação também. Gratidão, gente. Que bom. Temos vários sims e várias vontades, intenções. Eu estou
sentindo muito bem, iniciando esse projeto oficialmente, agora fase de execução, né? Então, celebro aqui muito da gente passar agora esse limiar do planejar para executar, muito empolgado com a execução das tarefas e a gente começar a fazer. Esse daí é meu check-out também, que a gente já passou aqui 7h35, né? Quem tiver que sair primeiro pode fazer o check-out já. E parte do meu check-out aqui também uma reflexão para essa fase daí da pergunta, né? Eu acho que eu deveria ter sido mais assim, incisivo e a gente não ficar tanto na interpretação. Mas foi muito bom ouvir cada uma das considerações, das nuances. Então, valeu também. Gratidão. Check-out já, Renato? Isso. Então, ótimo. Também me saio revigorado com tantas boas intenções e acho que vai ser muito bacana passar por essa transição, participar dessa transição da associação e ver o renascer dela no começo do ano que vem. Estou bem empolgado. Vamos que vamos. Eu vou fazer o check-out também. Eu estou saindo muito bem, até porque, como o termo que o Renato usou, no limiar para a fase da realização, que é a minha expectativa, né? Eu posso dizer de que tudo que foi construído até agora, desde o primeiro dia do Dragon Dream, nos preparou muito para entrar nessa fase da realização, onde vão ter os dragões lá e a gente vai saber enfrentar. Nós estamos muito bem preparados aí como um grupo. E parabéns a todos. Eu estou saindo animado com a fase da execução, gostando de ver o grupo aí coeso e também animado, né? E curioso para ver as próximas etapas e essa manutenção da execução, que para mim é um ponto que é bem nevrálgico, assim, né? Como que a energia fica ativa ao longo do processo, mas estou botando fé. Também estou saindo na expectativa, como o Wander e o Mudado, eu gosto da fase do agir, né? Falo isso toda vez que eu saio daqui, mas essa é a minha expectativa mesmo, um dia de cada vez e boa noite, beijos para vocês. Eu saio também cheio de interrogações, cheio de... Eu me sinto um vetor não de expectativa e nem de ansiedade, mas é de ver possibilidades e a efetivação de parte das coisas que nós estamos idealizando e desejando. Muito legal. Obrigado. Eu saio também cheia de fé e confiança nos próximos passos, de botar a mão na massa, né? E é isso aí, com disposição e confiando no companheirismo de todos. E eu me comprometo, eu não tinha falado, eu só fiz a pergunta, né? Eu me comprometo, sim, contribuir da forma que for possível e necessária para vermos os projetos voando, andando e fazendo muita gente feliz. É isso que eu quero. Obrigada, Renata. Obrigado. Eu saio feliz e já querendo pôr a mão na massa enquanto eu estou de férias, que é que eu estou com o tempo sobrando. Opa. Boa noite, gente. Boa noite.
Gente, antes de continuar aí o check-out, só falar que eu estou colocando aqui no chat o link do GatherTown. Quem quiser entrar lá logo depois que a gente encerrar aqui, só para testar, 5 minutinhos, tá aí o link, viu? Então, eu saio confiante, mas com um dedinho de receio nessa parte do fazer, porque o meu negócio é sonhar e planejar, né? Mas eu sou um aprendiz de fazer. Na realidade, assim, na cozinha eu sou um ótimo ajudante. Então, é aí que eu vou, nessa cozinha aí que eu estou entrando. Tchau para você. Eu saio bem, saio feliz por a gente ter tido essa conversa hoje. Eu acho que ela simboliza muito, ela é bem significativa. Não foi à toa que eles colocaram essa pergunta no Dragon Dream, não é? E eu saio bem feliz e animado para os próximos passos. Foi todo mundo? Falta o Dani? Acho que já fomos todos, né? Até. Você foi já, Dani? Feliz e animada. Ah, Até. legal. Legal. Então tá. É quinta então, Tu? Quem quiser quinta, entrar né? no GatherTown, Eu quero entrar, tô tentando entrar. Tchau para todos. Tchau. Valeu, pessoal. Abraços. Abraço. Tchau. Valeu, tchau, abraço. Vou entrar lá.